Tudo começou no dia 20 de novembro, quando a senhora Geralda, ao descer a escada de casa, sofreu uma queda inesperada. Após fratura de membro inferior, senhora Geralda foi submetida a uma cirurgia ortopédica de fixação com placas de parafusos, que ocorreu de forma satisfatória. Entretanto, no pós-operatório, Dona Geralda, bom dia. Como que você está passando? Vi que você teve febre de 38,7 graus e que sua frequência cardíaca estava muito acelerada. Como que você está passando? Bom dia, doutor. Nossa, eu passei muito mal durante a noite. Eu fiquei com tanta fraqueza, eu senti dor a noite toda. E aí começou a sair pus na minha perna. Isso é normal? Eu vou morrer? o médico então vai avaliar a paciente. Dona Geralda, depois de olhar a ferida, eu percebi que além de hiperemiada e quente, tem a presença de pus com odor fétido. Para confirmar o diagnóstico, eu vou solicitar alguns exames laboratoriais e a cultura da secreção da ferida. E pode ficar tranquila que eu e minha equipe vão fazer o nosso melhor para cuidar de você. Doutor João, eu tô com uma paciente, a senhora Maria Geralda. Ela está internada por causa de uma infecção pós-cirúrgica. E os exames dela estão muito alterados. Ela está com leucocitose de 14.200, o PCR muito elevado e a cultura deu positivo para Staphylococcus resistente à medicilina. Bom, então acho que vamos ter que iniciar com vancomicina. Mas você lembra o mecanismo de ação da vancomicina? Eu não me recordo. Vamos para a farmácia e perguntar para o farmacêutico. Acho que ele vai entender um pouco mais sobre isso e explicar para a gente. Eu acho isso uma excelente ideia. Bom dia, farmacêutico, tudo bem? Gostaríamos de falar sobre a vancomicina frente ao Staphylococcus resistente à medicilina. Nós sabemos que infecção por esse tipo de bactéria é um grande desafio no ambiente hospitalar, principalmente em pacientes idosos, como no nosso caso, devido ao grande risco de complicações e à baixa quantidade de opções eficazes contra esse micróbio. Bom, sabemos também que a vancomicina é usada no tratamento de infecções invasivas causadas pelo Staphylococcus aureus resistente à medicilina, como endocardite infecciosa, pneumonia hospitalar, infecções de pele e partes moles complicadas, tanto em infecções na sala cirúrgica, e que é o caso da nossa paciente. Então, gostaríamos de saber um pouco mais sobre o mecanismo de ação dela e quando ela deve ser utilizada. Bom dia, Augusto e João Vitor. Então, como vocês já entenderam, a gente está falando da vancomicina, que é uma alternativa de tratamento para aquelas bactérias um pouco mais resistentes, as cepas do Staphylococcus aureus resistentes à medicilina. Elas englobam uma terapia bactericida nível 4, quando há resistência a outros antibióticos, ou quando a gente está falando de uma cepa em tratamento hospitalar, a um tratamento um pouco mais difícil. A vancomicina é um medicamento em que a acurácia dela, ou seja, a área sobre a curva, é de 400 a 600 miligramas hora por litro. Basicamente, isso significa uma melhor resposta clínica e uma menor nefrotoxicidade para o organismo. E por fim, como vocês perguntaram, em relação ao mecanismo de ação, ela vai impedir a translocação e o crosslinking, e também ela vai se ligar a um dipeptídeo chamado deala-deala. A partir daí, como consequência, ela vai inibir a síntese da parede celular, levando a uma morte da bactéria com a lise, ou seja, o rompimento da membrana daquela bactéria. E doutor, você lembra o motivo da vancomicina ter que ser administrada por via endovenosa? Sim, com certeza. Por via endovenosa, ela é totalmente biodisponível. Já na via oral, ela praticamente não é absorvida. Bom, pessoal, vocês sabiam que a vancomicina pode não funcionar para o paciente de vocês? Às vezes sendo necessário substituir o medicamento por outro? Sim. Segundo a IDSA, a troca de medicamento ela é recomendada quando a bacteremia é persistente após 3 a 4 dias de tratamento, não há sinais de melhora clínica, sinais de toxicidade renal, a elevação da AMIC da vancomicina ou quando a infecção atinge lugares de difícil tratamento, como pulmão, ossos ou próteses ortopédicas. Nesses cenários, as opções de troca para a vancomicina vão ser todas de uso hospitalar
e serão a daptomicina, a telavancina, a ceftarolina e a linezolida. Assim, é muito importante a gente monitorar a função renal da paciente e a resposta terapêutica, para garantir que a vancomicina seja segura e eficaz para o paciente. Bom, então vamos torcer para que a vancomicina seja eficaz. Vamos iniciar com tratamento intravenoso, usando 25 mg por quilo, devido à gravidade do caso e à necessidade de atingir maiores concentrações. Bom, e a partir daí vamos fazer a manutenção de 15 mg por quilo a cada 12 horas, ajustando ao peso e à função renal. Vamos fazer uma infusão lenta, de no mínimo 1 hora, para poder evitar a síndrome do homem vermelho, que é uma reação de hipersensibilidade devido à liberação de histamina devido a uma infusão muito rápida. Muito obrigado, Rafael. Nossa conversa foi muito produtiva e vai ajudar muito no tratamento da dona Geralda. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Rafael. pessoal. Após 72 horas de tratamento, a paciente apresentou melhora clínica significativa, temperatura corporal normalizada, redução importante da dor e da secreção purulenta e melhora visível no aspecto da ferida. A creatinina sérica manteve-se estável e não houve eventos adversos. Após 10 dias de antibiótico-terapia, o quadro infeccioso estava resolvido e o paciente recebeu alta hospitalar com ferida em boa cicatrização. Muito obrigada pelos cuidados. De nada. Melhores para você e qualquer coisa que precisar, a gente está sempre a postos. Tá bom, muito obrigada. Nada. Já em casa, a paciente resolveu assistir televisão e, ao ligá-la, se deparou com uma reportagem sobre resistências bacterianas, incluindo a do Marsa. Bom dia, meu nome é Paula, sou médica infectologista e vim contar para você sobre resistência bacteriana, principalmente a do Staphylococcus aureus. A resistência bacteriana representa um dos maiores desafios da saúde global e se manifesta de maneira particularmente relevante nas infecções por Staphylococcus aureus. Em condições habituais, infecções por essas bactérias são tratadas com oxacilina ou outros beta-lactâmicos que inibem proteínas ligadoras de penicilina. Entretanto, cepas que adquirem o gene MECA expressam a proteína PBP2A, que possui baixa afinidade pelos beta-lactâmicos, originando Marsa, tornando tais antibióticos ineficazes e exigindo o uso de glicopeptídeos como a vancomicina. Com o uso prolongado e inadequado desses agentes, surgiram cepas com redução progressiva de sensibilidade, como o Visa, e, mais raramente, o Varsa, que apresentam mecanismos adicionais de resistência, incluindo aquisições de gene do complexo Van-La, característico de enterococcos resistentes à vancomicina. Esse cenário evidencia a natureza multifatorial da resistência e reforça o conceito de One Health, que reconhece a interdependência entre saúde humana, saúde animal e ambiente, já que o uso descontrolado de antimicrobianos em hospitais, na comunidade, em meios de produção ou no meio ambiente contribui para a seleção e disseminação de micro-organismos resistentes. No contexto hospitalar, a problemática é ainda mais crítica nas infecções relacionadas à assistência à saúde, que, frequentemente, envolvem patógenos multiresistentes e impactam diretamente a morbimortalidade, custos em saúde e necessidades de terapia antimicrobianas cada vez mais potentes. Assim, o enfrentamento do Marsa, Varsa e demais bactérias resistentes exige vigilância epidemiológica, protocolos de prevenção de IRAs e políticas de uso racional de antimicrobianos, alinhadas a estratégias globais de contenção da resistência. Obrigada. Bom dia, meu nome é doutora Laura e dando sequência no que a doutora Paula estava contando para vocês, hoje eu vim falar um pouquinho sobre as contraindicações à farmacocinética e os efeitos adversos do uso da vancomicina. Falando sobre a farmacocinética, ela é um fármaco que apresenta um volume de distribuição que varia entre 0,4 e 1 kg, com aproximadamente 50% de ligações a proteínas plasmáticas. Além disso, ela possui penetração variável nos tecidos. No líquido cefalorraquidiano, por exemplo, ela penetra muito brevemente. Apenas quando as meninges estão inflamadas que ela consegue ter uma maior penetração. A eliminação é predominantemente
renal. Mais de 80% do fármaco é eliminado de forma indireta e a meia-vida dele é de entre 4 a 6 horas. Entretanto, se o paciente apresenta alguma insuficiência renal, a meia-vida aumenta drasticamente. Quanto aos efeitos adversos, é muito importante citar a síndrome do homem vermelho. Quando o fármaco é administrado muito rapidamente, o paciente pode ficar com a pele toda vermelha. Por isso é muito importante que ele seja administrado ao longo de 60 minutos. Além disso, a nefrotoxicidade é um efeito adverso muito relevante. Então, o risco aumenta em uso concomitantemente com outros nefrotóxicos, como o piperacina tazobactam. E a ototoxicidade, geralmente em doses muito elevadas ou tóxicas. Sobre a contraindicação, a principal é a hipersensibilidade do antibiótico. A gente precisa ter cautela quando a gente administra vancomicina em idosos, recém-nascidos e pacientes com insuficiência renal, ajustando sempre o intervalo da dose e ao valor da dose para esses pacientes. E para finalizar, é muito importante ressaltar que a vancomicina ela não atua contra bactérias gram-negativas, porque esses mecanismos eles possuem membrana externa, que impede a ação da vancomicina. Por hoje é isso. Muito obrigada. Ela desligou a TV. Fim.